O Sudário do Padre Pio. Me chamo Cristina Nirschel, paz e bem. Estamos em nome do site padrepiodepietreucina.com.br. Você visitando esse site encontrará pensamento do dia, biografia do santo, relatos extraordinários de curas e uma área para colocar seus pedidos de oração. Tem um campo para você colocar seu e-mail e receber novidades do nosso projeto de evangelização. Vamos lá para o relato. O misterioso lenço em que o Padre Pio enxugou o rosto e que mais tarde apareceram milagrosamente, de um lado, o rosto de Cristo e do outro, o rosto do santo. O lenço foi examinado por um dos cientistas do Santo Sudário de Turim, que concluiu: as imagens do lenço não são obras humanas. A história começa em fevereiro de 1968 e diz respeito a Francesco Cavic, de Conegliano, na Itália, que foi um dos filhos espirituais do Padre Pio. Francesco, com sua esposa, Carla, e alguns amigos, dirigiram até San Giovanni Rotondo, de sua casa no norte da Itália, porque ele desejava pedir pessoalmente ao frade alguns conselhos sobre um determinado assunto. Mas, ao chegarem, souberam que o padre não estava se sentindo bem e que precisava permanecer em sua cela no mosteiro. Eles decidiram ficar em San Giovanni por alguns dias antes de voltar para casa. No dia em que partiriam, Francesco dirigiu-se ao superior do convento para descobrir se através dele poderia enviar uma mensagem ao Padre Pio e receber uma resposta. "Por que você não pergunta a ele?" foi a resposta. "Em pouco tempo ele descerá e confessará aos homens." Então, o superior apontou para um elevador e disse a Francesco que esperasse ali. Francesco esperou nervoso, sozinho, diante da porta do elevador, preocupado com a maneira de abordar Padre Pio, com sua pergunta, já que sabia que o monge não tinha tempo a perder em conversas fúteis. Em sua agitação, suas mãos começaram a suar. Então, ele tirou um lenço do bolso e segurou-o com força para absorver a umidade. Nesse meio tempo, o elevador desceu e, quando viu a porta começar a se abrir, ele se ajoelhou na frente dela. Lá estava Padre Pio, que estava diante dele, oferecendo sua mão mitigada para ser beijada. Então,
ele disse com um sorriso: Filho, se você não se levantar, como vou passar por você? Francesco levantou-se e, ao fazê-lo, o Padre Pio viu o lenço que segurava nas mãos. Estendendo a mão, ele pegou. Que maravilha, pensou Francisco. Então, quando ele voltar, eu terei uma preciosa relíquia. Caminhando ao lado do frade, ele contou-lhe tudo sobre seu problema e, como sempre, recebeu imediatamente uma resposta precisa. Eles chegaram na entrada da sala, onde os homens estavam esperando para serem confessados. A multidão apertou o santo, tentando beijá-lo ou tocá-lo, e Francesco foi engolido pela pressa, esquecendo-se do lenço. Mas Padre Pio não se esqueceu disso. Ele se virou para Francesco, mostrando-lhe o pano. Então, ele desdobrou e enxugou o rosto com ele, como se estivesse suando, embora fosse inverno. Olhando nos olhos de Francesco, ele entregou de volta para ele com um gesto de ternura. Comovido, Francesco entendeu que acabara de receber um grande presente. Francesco tem certeza de que naquela época não havia marcas incomuns. Era apenas um lenço enrugado. Mas desde que foi realizada por Padre Pio e tocou seu rosto, era uma relíquia excepcional. Quando ele retornou ao hotel, ele contou à esposa e ela também ficou radiante com isso. Depois que os Cavicchi fizeram a viagem de volta para sua casa em Conegliano, continuaram a considerá-lo com devoção. Francesco sempre carregava com ele como um amuleto de boa sorte. Ele guardou no bolso da jaqueta quando não estava mostrando aos amigos e contando a história sobre isso. Com o passar do tempo, tornou-se escuro e parecia sujo. No dia 23 de setembro de 1969, foi o primeiro aniversário do falecimento do Padre Pio. E os Cavicchi, com alguns amigos, embarcaram em uma peregrinação a San Giovanni Rotondo. Eles viajaram durante a noite de ônibus e depois da sua chegada, na manhã seguinte, Francesco estava extraordinariamente cansado. Depois de orar no túmulo do santo, ele subiu para a igreja e sentou-se sozinho em um banco para descansar um pouco. Em pouco tempo, ele adormeceu e começou a sonhar com o Padre Pio. O frade estava no altar e depois o deixou e veio na direção de Francisco. Ele sorria e, quando chegou a Francisco, abriu o hábito
e mostrou-lhe o ferimento no peito. Toque, disse Padre Pio. Francesco teve medo de machucá-lo, mas Padre Pio insistiu. Ele colocou os dedos na ferida e depois que ele os retirou, viu que estavam cobertos por um filme branco e pegajoso. Uma espécie de lenço apareceu do nada e ele limpou os dedos da substância branca que deixou marcas pretas no tecido. Então, na ponta dos dedos, ele notou uma imagem do Padre Pio. Ele procurou o frade, mas ele se foi. Naquele exato momento, sua esposa o acordou, dizendo que ele parecia muito cansado. Ele disse a ela que havia descansado e que estava saindo para se refrescar. No pátio, em frente ao convento, havia uma pequena fonte, que desde então se mudou para outro lugar. As pessoas iam lá saciar a sede, porque era a água do Padre Pio. Francesco enxaguou as mãos e o rosto e tirou um lenço para secar-se. Inadvertidamente, em vez de pegar um pano limpo, tirou o lenço que o Padre Pio lhe dera. Uma mulher próxima notou o quanto estava sujo e perguntou se ele gostaria que ela o lavasse. Vendo como estava manchado, ele disse: "Sim, vamos lavá-lo." Assim que ele falou aquelas palavras, ele se maravilhou, porque toda vez que sua esposa queria lavá-lo, ele a havia impedido. A mulher começou a derramar água de uma garrafa e ele enxaguou em suas mãos. De repente, a mulher começou a gritar: "Padre Pio, Padre Pio." "Onde?" perguntou ele. "Lá no lenço," ela continuou. As pessoas começaram a correr e Francesco ficou assustado. Ele lembrou que no dia anterior uma senhora gritara na igreja que ela podia ver o Padre Pio no altar. Ela foi abruptamente levada para a delegacia. Ele rapidamente colocou o lenço no bolso e foi embora dizendo: "Não há nada para ver." Ele se refugiou na igreja por um tempo e depois voltou para o hotel. Mas na realidade, havia algo para ver. Ele viu marcas escuras semelhantes àquelas que ele havia visto em seu sonho. Elas poderiam ser tomadas para se assemelhar a um rosto, mas elas não eram claras. Entendi que algo misterioso estava ocorrendo com aquele lenço. Não querendo ser enganado, ele não disse nada a ninguém, nem mesmo a sua esposa. Ele espalhou na penteadeira para secar.
Durante a missa, na manhã seguinte, orou ao Padre Pio, pedindo ajuda para entender o significado dos sinais do lenço e se deveria contar à esposa Carla. De repente, ele sentiu o cheiro de um perfume e interpretou como permissão para conversar com a esposa. Voltando ao hotel, ele contou tudo o que havia acontecido. Em seu quarto, ele pegou o pano e segurou-o diante dos olhos. "O que você vê?" Ele perguntou a ela. "O rosto de Jesus." Ela respondeu. "É o Padre Pio." Retrucou ele. "Não, para mim é o rosto de Jesus." Ela insistiu. Então, ele percebeu que sua esposa estava olhando para o lado oposto do mesmo lenço. De um lado estava o rosto do Padre Pio, composto pelas mesmas linhas que ele havia notado na noite anterior. Mas agora o rosto parecia mais claro e detalhado. Visto do outro lado, a imagem parecia ser a de Jesus. Confuso e assustado, Francisco não tinha certeza do que deveria fazer. Ele consultou alguns religiosos e até mesmo seu bispo, que ficaram surpresos ao vê-lo, mas o aconselharam a mantê-lo oculto. A causa para a beatificação do Padre Pio estava acabando de sair do chão, e eles temiam que isso pudesse levar ao fanatismo, prejudicando a causa. Ele obedeceu e permaneceu em silêncio por muitos anos, até que a data de beatificação de 1999 do Padre Pio fosse anunciada. Ele e sua esposa estabeleceram um pequeno santuário em sua casa em Conegliano, e todos os anos centenas de fiéis vieram para venerar o tecido. As paredes são decoradas por muitos ex-votos em homenagem às graças recebidas. Ele faleceu em 2005 e sua viúva Carla em 2009. Naquela época, o lenço foi entregue a um convento não revelado. A comunidade de frades decidiu que a imagem fosse examinada por um especialista, o professor Júlio Fante, da Universidade de Pádua. Ele é considerado uma das maiores autoridades do mundo no sudário de Turim e em outras imagens de origem misteriosa denominadas aquiróptas, não feitas por mãos humanas. Segundo o professor Fante, as imagens no lenço são semelhantes às do sudário. Elas não foram pintadas ou desenhadas, e nenhum vestígio de pigmento ou cor pode ser encontrado. Há uma imagem em um lado do tecido
que lembra o Padre Pio e do outro lado se parece com Jesus. A imagem de Jesus é mais fraca, mas pode-se discernir no olho direito um corte como se fosse um chicote, semelhante ao que está no sudário. A conclusão é irrefutável. É impossível que essas imagens sejam de trabalho humano. Peço que você se inscreva no nosso canal, o Enio Viana. Ative o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. Deixe seu like, deixe seu comentário dizendo o que está achando do nosso projeto e nos ajude no apostolado de evangelização. Compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Salve Maria Imaculada!